O primeiro bolo mesmo, que ficou bonito, foi no dia 3 de dezembro de 2013, que foi o bolo de João Vitor. Mas antes disso eu já fazia bolo, né? Mas de uma maneira bem despretensiosa, fazia bolo mesmo de massa pronta, que as minhas amigas iam lá para casa, final de semana, e eu acabava fazendo esses bolos, né? Não tinha intenção de vender, porque realmente ficava muito ruim, então não conseguia ver aquilo ali como uma oportunidade, como uma visão de oportunidade. Quando eu fiz o primeiro bolo que ficou bonito, foi o bolo de João Vitor, eu entendi que quando a gente colocava um sentimento diferente para fazer aquele bolo, o resultado era diferente, né? E aí eu fiz o bolo dele, né? A receita da minha sogra, batedeira emprestada da minha sogra, fiz esse primeiro bolo e, para minha surpresa, o resultado ficou muito maravilhoso, não só esteticamente, mas em questão de sabor também. Eu não vi aquilo ali como uma visão de oportunidade, porque até então eu achava que tinha sido só um bolo que eu tinha caprichado e tinha ficado bonito. Até chegar o dia 5 de janeiro de 2014, que foi o segundo bolo que eu tive a oportunidade de fazer, que foi o bolo do aniversário da minha prima, né? Em família, a gente é comum, né? Quem presta algum serviço, a família sempre dizer assim: ah, Ana, se eu comprar os ingredientes, tu faz o bolo pra mim, né? Isso é muito constante, as confeiteiras vão concordar comigo. E aí, como eu tava no comecinho, eu vi como uma visão de oportunidade, porque eu notei que ali naquela oportunidade eu poderia ver se o bolo que eu tinha feito para João Vitor era sorte ou se realmente eu tinha alguma técnica que eu conseguiria fazer um bolo novamente. E aí, para minha surpresa, o bolo ficou muito incrível, tanto de sabor quanto esteticamente, né? E lá na reunião de família mesmo, a gente começou a debater, né? Os meus tios começaram a falar: ah, porque o bolo ficou muito gostoso, foi você que fez mesmo. Então, lá na reunião de família mesmo, né? Eles começaram a falar: Ana, por que que tu não investe? Por que que tu não começa a vender esses bolos? E como eu tinha passado um ano sem passar no vestibular, eu estava muito disponível para fazer qualquer coisa, né? E aí, João Vitor, sempre muito metódico, como foi que você diz, João? Ana, antes de abrir o Instagram, vamos organizar, vamos planejar. E eu sou muito de fazer as coisas ali na hora. Se esfriar, eu não faço. E aí eu já falei: meu Deus, pra que precisa de planejamento para abrir o Instagram, né? E aí depois que eu disse: não, vou abrir agora, a gente começou a pensar no nome. E aí João Vitor começou a dizer: ó, tem que ser um nome legal, Ilha da Fantasia, Bolinho, Ana Bolinho, Ana Cakes, não sei o quê. E aí surgiu o nome Império Doce, né? Que foi eu que disse. João Vitor disse o nome Império Doce e eu simplesmente amei de cara, né? Quando ele falou, eu disse: é esse. E aí no dia 5 de janeiro de 2014, eu abri a rede social, né? Tinha foto de 2 bolos e abri com a cara e a coragem, não sabia enrolar um brigadeiro. E aí foi isso, a escolha do nome Império. Foi a melhor escolha que a gente teve, né? Na nossa vida. Uma das coisas que é de suma importância, que faz parte da minha história, é o empreendedorismo, que sempre esteve presente na minha família, né? Desde os meus 12 anos de idade, desde antes de 12 anos de idade, desde muito novinha, eu sempre me inspirei no meu tio, Gilmário, que ele é empreendedor, e eu sempre, quando eu via a quantidade de pessoas que ele conseguia ajudar através do trabalho dele, eu sempre me espelhava e imaginava: quando eu crescer, eu quero fazer o que ele faz. Inclusive, eu até brincava, tio vai ver esse vídeo e vai lembrar. Eu dizia que quando eu crescesse, ele tem troca de óleo, quando eu crescesse eu ia ter uma loja de pneu e o nome da loja ia ser Pneus Carvalho, né? E aí, desde novinha, eu já me desenrolava, né, com tudo que eu ia fazer, eu já sempre fazia diferente. E uma das coisas foi que uma vez eu fui comprar alguma coisa que a mãe mandou numa mercearia que tinha na nossa rua e eu vi uma mulher vendendo rifa. E eu achei o máximo porque ela estava ganhando dinheiro e estava rifando e estava vendendo. E eu sempre tive muita facilidade em comunicar, sempre tive muita facilidade de convencer as pessoas a comprarem. A minha primeira encomenda foi
um cupcake de Juliana, foi uma das minhas primeiras clientes, e ela perguntou se eu fazia cupcake, quanto era. E o meu preço era baseado em tipo, eu acho que o meu preço é tanto. E eu disse, olha, o cupcake é R$5. E aí ela encomendou 2 cupcakes que ela estava fazendo, se não me engano, era bodas de beijinho. E só para eu fazer esses cupcakes, eu precisei comprar umas forminhas de alumínio que custava R$36. Então a encomenda, eu ia ter um retorno de R$10, mas só a forminha ia custar 36. E nessa própria forminha já vinha a receita do cupcake, né? Já vinha tudo bonitinho, eu peguei a receita, fiz, deu certo. Então tudo que o cliente chegava e perguntava, Ana, você faz brownie? Eu ia lá no Google, não sei o que é brownie, vou pesquisar aqui o que era. Pegava uma receita, acabava testando, se desse certo, beleza, se não desse, já servia de aprendizado para as próximas vezes. Então, durante muito tempo, a Império foi seguindo essa linha, né? Ainda sem muita experiência, sem muito saber para onde ia me levar, mas só com um sentimento de estar fazendo alguma coisa, já que eu passei um ano sem passar na faculdade. Então, quando o cliente ele não me encomendava, que era coisa que acontecia constantemente, eu não tinha nenhum cliente no começo, então eu sempre estava fazendo coisa diferente. Fazia sorteio, pedia para os familiares postarem. Quando o cliente encomendava, tirava foto e postava. E quando o cliente perguntava se eu fazia entrega, pedia a João Vitor para ir de carro comigo, às vezes era de uma ponta a outra da cidade, mas só para mostrar a disponibilidade, para mostrar que o meu serviço era diferenciado. Então, todos esses desafios que a gente foi enfrentando no começo nunca foi motivo para que a gente parasse ou que a gente ficasse se vitimizando por não estar fazendo. Desde a primeira vez que eu fiz bolo, que nem batedeira eu tinha, né, nem forma, até depois quando eu fui pegando encomenda. Hoje em dia é tudo muito fácil, a gente consegue ter informação bem mais rápido do que era antigamente. Antes eu não tinha nem forma, né? Railza, que a mãe de João Vitor, que me emprestou a batedeira, né, no começo, porque antes disso eu já tinha queimado as batedeiras das minhas tias, então já estava sem credibilidade. E quando foi para fazer o bolo de João Vitor, ela acabou que me emprestou e depois me deu uma de presente. E ela começou a conversar comigo, me orientando, dizendo, Ana, olha, você pode usar a forma tal, eu tenho essa forma aqui que era da minha mãe, pode usar ela, fica com ela para você. Ao invés de você usar margarina tal, de açúcar tal, você vai usando isso. E com isso eu fui criando experiência e fui me aperfeiçoando cada vez mais. E aí na minha primeira Páscoa eu consegui arrecadar, consegui vender 60 ovos, consegui arrecadar o dinheiro para eu pagar minha matrícula e minha mensalidade no curso da UNP, né? Depois que comecei a faculdade, comecei a enfrentar o meu primeiro desafio, que era de deslocamento. A faculdade era muito distante de onde eu moro, então eu não tinha condição de pagar um táxi para me levar. Então eu comecei a enfrentar o meu desafio na carreira acadêmica e já enfrentava um desafio também no lado profissional da Império, sobre a disponibilidade de não ter produtos à pronta entrega e sobre eu morar muito distante e as pessoas acabavam que não iam se deslocar até onde eu vendia, que era na minha casa. Então eu via que eu tinha esses desafios batendo na minha porta e comecei a pensar o que é que eu tinha ao meu favor para eu conseguir solucionar aquilo ali, né? Foi onde eu tive a minha primeira visão de oportunidade. A minha tia, ela tinha um ateliê de costura no centro da cidade. E aí eu pensei, se eu for vender os doces no centro de costura, eu vou estar mais próximo do meu cliente e ainda quando sair de lá, eu vou pegar carona para ir para a faculdade com o meu tio, meu outro tio que trabalhava na mesma rua. E aí eu comecei a vender, comecei a produzir de manhã, produzia, fechava tudo, tirava foto, postava na rede social e ia de 1 hora para o ateliê. Cheguei no primeiro dia, não vendi nada. E aquilo ali também não foi motivo de eu dizer, não, amanhã eu já não vendo. Não, pelo contrário, eu olhei e disse, não, ainda tem uma noite todinha para vender na faculdade. Pouco tempo depois que eu estava vendendo lá, já estava com um ritmo de ir, das pessoas conhecerem. Só que veio minha primeira frustração, né? Que a minha tia precisou vender o ateliê de costura e eu não tinha mais para onde ir. Eu pensava, não, eu não vou ter como continuar indo sem ser da minha tia. Foi logo em dezembro de 2015 ou foi 2016, não lembro ao certo. Eu tive muita encomenda no final do ano, então eu não tive tempo de ir pro centro, as pessoas encomendavam e iam pegar na casa da minha mãe. E eu consegui juntar uma quantia de dinheiro e eu pensei, em janeiro as pessoas se mudam para Tibau. E eu não tinha como mais vender no ateliê de costura no centro da cidade e precisava fazer alguma coisa. Então eu pensei, eu vou investir num carrinho que eu tinha visto numa feira que eu participei.
E eu disse, João Vitor, eu vou investir esse dinheiro que eu consegui arrecadar no Natal num carrinho e a gente vai levar para vender doce no verão em Tibau. No dia 31 de dezembro de 2016, eu estava na calçada de uma churrascaria em Tibau, né? Postei no Instagram que ia estar lá vendendo. Todos os doces que eu levei no dia 31 eu não vendi, né? João Vitor até, muito calculista, até disse, olha, eu lhe avisei. E eu disse, meu amor, hoje ainda é dia 31, ainda tem um mês todinho de janeiro para vender, né? E para nossa surpresa, o crescimento foi cada vez maior. A gente organizava a produção para sair de Mossoró 3 horas, ficar até 8 horas da noite. Mas muitas vezes a gente precisava voltar de 5 horas da tarde porque a quantidade de pessoas para comprar era muito grande e os doces que a gente levava não conseguia suprir a demanda, né? Quando o mês de janeiro acabou, que eu precisei voltar para Mossoró, eu estava sem carona para ir para a faculdade e estava sem fazer os doces. Só que eu tinha chegado num ritmo, né, e numa clientela que isso não me dava o direito de não fazer. Eu não tinha como ligar para o meu cliente ligar para mim atrás de doce e eu dizer, não, hoje não tem disponível. E aí o meu tio me ofereceu para eu vender doce num estacionamento de um posto que ele trabalhava. E aí eu pensei, não vai ser um ambiente favorável, né? Não é central, não vai dar certo. Mas na mesma hora eu lembrei da outra loja do meu tio Gilmário, né? Que era na avenida principal de Mossoró, uma rua depois da que eu vendia. E aí na mesma hora eu liguei, tio, será que a partir de amanhã eu posso ir vender doce? Eu coloco meu carrinho na calçada e eu posso ficar lá vendendo os doces? Aí ele disse, pode. Eu posso guardar o carrinho aí? Pode. Então a partir das vendas na Transfusão, que era a loja de troca de óleo do meu tio, né, que eu vendia na calçada, eu colocava o carrinho de segunda a sexta, de 1 hora às 5 horas da tarde, e ficava vendendo na calçada dessa troca de óleo. Então foi a partir daí que eu acho que a Império deu uma guinada, né? Foi a partir dessas vendas no carrinho da Transfusão, foi daí para a loja física. Foi preciso eu pedir para minha mãe sair do emprego para me ajudar, né, a essa nova demanda, porque sempre desde o começo era eu que fazia tudo, eu que batia bolo, eu que fazia os recheios, eu que finalizava, eu que tirava foto. Então eu pensei, mãe, é o momento de você vir trabalhar comigo. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, até porque a gente dependia da renda principal da minha mãe, que era do trabalho dela. Mas também foi a melhor decisão que eu tomei em toda a minha vida, porque ela veio para somar de uma maneira assim que levou a Império assim num nível que nunca tinha chegado nesses 4 anos que eu tinha trabalhado sozinha, nunca tinha chegado como chegou quando ela começou a somar comigo. Então, da Transfusão em diante, foram só crescimentos, né? Eu fui para a minha primeira feira em São Paulo, lá eu fui reconhecida, né? Não como Ana Brownie ainda, mas como Ana Elisa, da Império. As pessoas sabiam quem eu era, porque nesse intervalo de tempo eu já apareci na rede social, né? Já mostrava o meu rosto, embora eu não tivesse uma cozinha dos meus sonhos, morria de vergonha da parede ainda que não era com cerâmica, era só no reboco. Mas eu aparecia, porque eu mostrava para as pessoas que eu tinha um objetivo e que com fé em Deus, 1 hora, o meu objetivo ia ser atingido. Que eu estava trabalhando incansavelmente, diariamente, enquanto todo mundo estava fazendo qualquer outra coisa. Eu estava respondendo direct, eu estava fazendo doce. Eu desejava estar um sábado de tarde ou um sábado de manhã numa praia. Vi o pessoal postando e eu lá sentado do lado do carrinho vendendo doce. E eu até brincava, expectativa e realidade. Mas eu sabia que era necessário abdicar de muitas coisas naquele começo para eu conseguir atingir meu objetivo. Hoje ainda é necessário abdicar. Eu acredito que até a gente chegar num momento da nossa vida, vai ser sim sempre importante a gente abdicar de algumas coisas. Se a gente precisa ter essa determinação para a gente conseguir atingir o que a gente almeja. Então, desse intervalo da Transfusão para a loja física foi a coisa de alguns meses. No dia 6 de setembro de 2017, eu inaugurei a primeira loja física da Império, né? Se eu fosse detalhar para vocês, eu não conseguiria, porque Deus colocou assim no meu caminho da maneira mais linda e mais natural possível, né? Desde a escolha do local, até todas as ações de banco, as ações de contabilidade que a gente precisou fazer. Tudo aconteceu de uma maneira natural, porque realmente tinha que acontecer. Eu senti dentro do meu coração, que é onde Deus habita, né? A gente sempre tem que seguir nosso coração. Então eu senti que ia acontecer. E aí quando a gente já não bastava que Deus já tinha feito tudo e mais maravilhoso, né, em questão de realização profissional, veio a oportunidade da segunda loja. A gente sabia que na pequena, né, na primeira, a gente enfrentava
muitos desafios em questão de espaço, né, para conseguir aumentar a demanda, tanto o espaço de conseguir comportar os clientes, como o espaço de produção mesmo, né? Quando a gente inaugurou, a gente não tinha noção da repercussão, tanto no Instagram quanto em loco, aqui em Mossoró, das pessoas irem até Império. Tinha dia que a gente ficava feito louco, que a gente não conseguia atender. A quantidade de pessoas que iam até a loja, inclusive tem várias fotos da loja super lotada, os clientes super estressados, tinha fila de espera, tinha produto quando a gente lançava, João Vitor já vendia sem um produto tá pronto. Então no começo a gente teve muitos problemas. Então esse era um problema que eu ia dormir de noite e dizia: João, eu tô muito feliz, muito agradecida, porque a nossa loja é perfeita. Só que a gente não imaginava, a gente não tinha calculado nessa possibilidade de ter todo esse reconhecimento, de ter toda essa quantidade de pessoas querendo ver o que a Império tinha para oferecer. E aí a gente inaugurou a segunda loja física da Império no dia 20 de março de 2018, com uma proposta ainda maior. Daí também veio a possibilidade, a oportunidade da gente trocar o Império Móvel, que era pequenininho, para fazer um trailer maior, né? Porque eu sempre dizia, João, a gente começou em Tibau com um Império Móvel pequenininho, então agora a gente tem que fazer uma estrutura bem maior, de um trailer mesmo, e para não ficar só em Tibau, para no decorrer do tempo a gente ir rodando as cidades. Anunciava que ia para a cidade de Açu, então sempre a gente pedia uma pessoa ou duas de Açu para fazer divulgação. A gente começava fazendo produção da quinta-feira para poder ir no sábado. Chegava em 2, 3 horas, vendia todos os doces. No período de pandemia, né, que pegou todo mundo desprevenido, eu não sabia como era que ia ser o futuro, não sabia como era que ia ser. Eu tenho uma equipe de 8 funcionários que dependiam de mim, dependiam da minha empresa, e fiquei muito preocupada, orei muito, pedi muito a Deus discernimento, né, para passar por essa situação. E aí, graças a Deus, Deus nos abençoou mais uma vez, né, com umas situações que até hoje eu fico assim impressionado o quanto que Deus é maravilhoso. O crescimento de vendas aumentou assim numa escala absurda, né? Tanto a gente atendendo só com delivery e retirada. Graças ao meu Deus e aos meus clientes, eles não nos deixaram fraquejar, né, na questão do propósito em si da realização do nosso sonho, né? Todos os dias estão lá comprando. Então a gente decidiu que era o momento da gente fazer a tão sonhada reforma transformadora na unidade João da Escócia, né? Como eu falei para vocês, a gente não teve a oportunidade de fazer quando a gente abriu. Então eu decidi que nesse período seria o momento. Então a gente estava fazendo a reforma transformadora, tudo estava acontecendo de uma maneira natural, com Deus na frente, e tudo com o intuito de fazer tudo com muito carinho para receber vocês, né? Para entregar a vocês uma experiência ainda maior, que eu sempre digo que na Império a gente não vende só doce, né? A gente vende uma experiência, e tudo isso que a gente faz é pensando em atender vocês com o máximo de satisfação possível. Quando eu comecei a me mostrar no Stories, né? Já tinha essa ferramenta no Instagram. Antes do Story era só feed, né? Então quando começou a aparecer o Story, eu já estava com a rede social aberta, né? Já era Império Doce. Então eu comecei a postar, né? Não me mostrando ainda, mas mostrando um brownie numa forma, uma foto, isso e aquilo. E aos poucos, quando eu fui me mostrando, eu comecei a usar o nome Ana Brownie, porque tinha alguns clientes que já chamavam, né? Tinha algumas pessoas que já utilizavam, Ana do Brownie, Ana Brownie. E aí eu comecei a gostar, comecei a achar legal, e eu mesma comecei a usar a hashtag. Inclusive tem uma foto que eu postei de um Naked Brownie, num sábado de tarde, quando eu cheguei da transfusão das vendas, e na hashtag dizia, né? Estou amando a interação no Stories, hashtag Ana Brownie. Então eu comecei a me aparecer, as pessoas começaram a me conhecer por Ana Brownie. E aí a gente aproveitou que estava personalizando o teto com as frases lá que Erika tinha escolhido no projeto. E aí a gente transformou uma frase lá, substituindo por o nome Ana Brownie. Então isso foi uma coisa que foi agregando. E de repente o nome Ana Brownie estava sendo mais repercutido do que o próprio nome da Império, né? Então foi aí que a gente decidiu realmente abrir empresa, fazer tudo organizado. E hoje são 2 empresas diferentes, né? Ana Brownie Curso Consultorias e Império Doce. Uma depende da outra, né? Porque Ana Brownie é pessoa e Império é empresa. Então essa identidade foi muito bom, até para mostrar às pessoas que elas podem sim se conectar com pessoas, né? Que é diferente essa conexão através da empresa em si,
mas elas viram que tem uma pessoa por trás que é pessoa, que sou eu. Então essa comunicação foi muito mais fácil e deu uma expansão ainda maior, né? Que eu nunca imaginei que se expandisse tanto pessoa do que marca, né? Então isso foi muito importante. O meu dia já pode começar, né, minha gente? Caminha bem arrumada, olha, tudo bem retinho, tudo igual, travesseiro de um lado, travesseiro do outro. Meu toque agradece, viu? Bom dia pra vocês também. Muitas pessoas queriam saber o segredo que tinha por trás da Império, que me fez deixar de vender num carrinho, numa calçada de uma troca de óleo, até uma loja física, né, numa rua conceituada na cidade de Mossoró. E aí foi preciso a gente realmente fazer essa divisão, né, dividir a Império Doce com a outra empresa, Ana Brown, que hoje é uma empresa formalizada, com tudo bem direitinho. Logo depois, as pessoas começaram a me perguntar: Ana, você tem a apostila? Ana, você tem a receita desse rocambole? Ana, você tem a receita do brownie? E essas perguntas ficavam cada vez mais frequentes. As pessoas sempre me perguntavam no Instagram. Então, com o aumento de seguidores na minha página, depois da abertura da loja, as pessoas perguntavam com mais frequência se eu não tinha curso, se eu não fazia consultoria, se eu não fazia um estágio na minha cozinha. E aquilo começou a virar um desejo dentro do meu coração e eu comecei a pensar que sim, eu poderia começar a servir as pessoas dessa maneira, né? Eu lancei o meu primeiro e-book online, né? Peguei todas as receitas que a gente tinha, né, no nosso arsenal. A maioria das receitas eram da minha sogra, que tinha, até hoje ela tem receita para dar e vender. Então depois que eu juntei todas essas receitas, fiz tudo no Word bonitinho, eu disse, não, o nome não poderia ser outro a não ser Livro Império. A gente somou mais de 500 unidades de apostilas vendidas, né? Passava o dia tirando dúvidas, os alunos perguntavam, Ana, como é que faz essa receita aqui? Qual forma que você utiliza? E aquilo eu ia criando experiência para nas próximas vezes que eu talvez fosse lançar um curso ou outra coisa, eu já ir sanando a dúvida antes mesmo do aluno perguntar. Então aquilo ali foi crescendo de uma maneira, de uma expansão assim que nem eu acreditava, né? Eu ficava assim impressionada a quantidade de pessoas fora do Brasil, no Brasil, fora de Mossoró, que conheciam a Império, que queriam aprender, queriam entender o que era que estava por trás da Império. E aí eu comecei a atender em outro segmento, que era o segmento de consultoria presencial, né? A minha primeira aluna, por coincidência, eu já conhecia, já era do meu convívio. E aí eu me prontifiquei para viajar até a cidade dela, para fazer esse treinamento com os funcionários dela, para mostrar a ela o que é que eu tinha feito na Império, que eu poderia aplicar para ela fazer na doceria dela, que ela tinha uma sorveteria e queria abrir uma confeitaria. E depois de 4 ou 5 meses ela conseguiu abrir a primeira loja física dela, né, no ramo de doceria, né, com também sorveteria. E hoje, inclusive, é um sucesso, é referência na cidade dela. Então, a empresa Ana Brown Cursos e Consultoria, ela começou a crescer de uma forma assim exponencial que eu não acreditava. Eu dizia, caramba, nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que as coisas iam tomar essa proporção, né? Tão rápido, né? Rápido para quem vê de fora, mas para mim, que estava nesse processo árduo de trabalho, fazia bastante tempo e era uma das coisas que eu pedia todos os dias a Deus quando eu ia orar. Deus, que o Senhor me dê sabedoria para eu fazer da Império, né, uma loja boa, uma loja grande. E aí, depois de todas essas demandas, veio também a parte dos cursos presenciais, né? Veio também a parte de feiras, né? Que eu fui reconhecida em feiras, as pessoas me paravam, né? Ana, não acredita, é Ana Brown da Império, e tirava foto. E eu, gente, eu ficava, meu Deus, Ana Brown do Van Rosado, de Mossoró, sendo reconhecida em São Paulo, ou então até em outros países. Tinha gente que, até hoje, tem gente que fala comigo da Colômbia, da Venezuela, não sei de onde. E eu disse, gente, que coisa maravilhosa, assim, o agir de Deus é realmente muito lindo. E quando a gente se dispõe a fazer a missão dele na Terra, que eu acredito que é justamente esse, é servir, seja servindo um doce para o meu cliente, seja servindo a um aluno meu que está precisando de uma receita ou de um e-book, do que for, a gente consegue colher da melhor maneira possível.
as empresas que eu sempre sonhei em ministrar curso, né? Quando eu ia para as feiras, eu visitava as maiores lojas de confeitaria do Brasil. E eu lembro que uma das minhas visitas no ano 2017 mesmo, 2018, eu olhei para João Vitor, tinha uma professora dando aula na loja Santo Antônio, em São Paulo, e eu olhei para João Vitor e disse: João Vitor, eu ainda vou vir dar um curso aqui. E João Vitor disse: se Deus quiser. E aí, quando eu estava na feira, na FIPAM, no ano 2019, eu estava no stand de uma empresa super parceira minha, Arte Tarte. E aí, uma pessoa da Santo Antônio chegou lá, ficou falando com a Adriana. E pouco tempo depois, eu acredito que no mesmo dia ou no outro dia, a loja Santo Antônio entrou em contato comigo, né? Perguntando se eu não tinha interesse de dar um curso presencial na loja deles. E eu simplesmente, eu pulava tanto, gente, eu gritava tanto de alegria, porque só Deus sabe o tamanho da felicidade que eu tava com aquele convite, né? Para outras pessoas pode até dizer, não, isso é muito comum, mas para mim não. Foi uma realização profissional que toda vida que eu vou na Santo Antônio, que a sala esgota, né? Que a sala lotada com mais de 60 alunos, eu vejo o quanto a agir de Deus é lindo e o quanto que quando a gente tem perseverança e força de vontade, a gente consegue conquistar, assim, nossos objetivos. Já estou aqui preparando meu mise en place, que hoje vai ter uma receitinha para os meus seguidores, ó. Aqui os ingredientes já estão tudo separadinhos, eu já vou começar aqui, bater na batedeira, que vai ficar maravilhoso. Nesse primeiro semestre do ano 2020, a gente lançou um curso modelo, né, que é o Masterclass com Ana Browne, e nesse primeiro semestre foi feita a versão de Páscoa, né, que a metodologia é completamente diferenciada. Eu sempre quis oferecer para os meus alunos algo mais do que um simples curso só de receitas, né? Então eu sempre trabalhava em cima de uma metodologia diferenciada, né? Desde os primeiros cursos até os cursos mais atuais. Eu sempre pensava junto com a minha empresa de marketing, junto com o João Vitor, o que é que eu poderia oferecer de diferente para o meu aluno, que ele aprendesse não só receita, mas sim um pouco da parte de gestão, um pouco da parte de gestão financeira, um pouco da parte de precificação. Eu sempre queria entregar para o meu aluno algo muito além do que um simples curso, né? E graças a Deus a gente sempre conseguiu entregar essa experiência positiva, né? Que quando eu comecei a ministrar cursos, eu sempre tive turma cheia, e depois quando eu voltava nessa mesma cidade para dar um outro curso com um tema diferente, eu tinha muito aluno recorrente. Então eu comentava muito, eu dizia, é muito fácil, né, a gente fazer um curso e lotar uma turma de primeira, mas a segunda vez nessa mesma cidade a gente conseguir lotar a turma e com aluno recorrente, isso realmente me dá a certeza de que eu estou no caminho certo. E no final do curso a aluna chegava para mim e dizia: Ana, você mudou a minha realidade. Agora eu sei que sim, é possível eu viver do meu trabalho, da minha própria renda, né? Com certeza eu vou mudar a realidade da minha família, como já aconteceu também de muitas outras alunas, de pegar um ensinamento do Livre Império e começar a aplicar em casa e ter as vendas mudadas, ter a vida mudada, né? Então isso realmente é o meu maior motivo de gratidão a Deus, porque partindo daquele princípio, né? Sozinho a gente não vai a lugar nenhum, então se eu acender a sua vela, não quer dizer que a minha vai ser apagada, pelo contrário. A sua vela vai poder acender a vela de outra pessoa e a outra pessoa vai poder acender a vela de outra pessoa, e assim a gente consegue ser luz para todos que estão ao nosso redor. E aí hoje, Ana Browne Cursos e Consultorias, eu, Ana Browne, né, professora, deixando o lado empresário, focando no lado professora, já ministrei curso em todas as regiões do Brasil, né? Agora nesse primeiro semestre foram mais de 13 cidades e atualmente a gente tem uma cartela de mais de 10 mil alunos, né? Mais de 10 mil vendas online. Então são muitas vidas, né, que foram alcançadas aí através dos meus ensinamentos, dos meus não, né, de Deus, que Deus bota nas nossas mãos e a gente expande. Então eu sou muito feliz, muito agradecida a Deus com tudo isso que vem acontecendo. Dê tchau, que mamãe já vai. Tchau! Tchau! Dê um beijinho, mamãe, de coisa lindinha do vadio. Mamãe te amo, minha gatinha linda. Com certeza ainda tenho muitos sonhos, né, para tirar do papel, né? Eu acredito que o que move a gente são nossos sonhos, né? O que faz a gente acordar todos os dias. Se eu fosse citar aqui, ia demorar o resto do dia inteiro. Não tem segredo, gente. Quando a gente coloca Deus na frente, tem força de vontade e acredita, né?
e tem essa humildade de entender, de saber agradecer, até mesmo quando a situação não é favorável, a gente consegue atingir qualquer coisa, seja na parte pessoal ou profissional. Então, para você que esteja passando por uma situação difícil, né, que acha, às vezes a gente, quando está passando por uma situação difícil, a gente se pergunta, por que eu, né, Deus? Mas Deus, ele conhece cada filho dele, ele sabe da particularidade de cada um, ele sabe da intenção do coração de cada um, e pode ter certeza que ele age no tempo dele, né? Então eu sou grata a Deus por ter sabido esperar e por ter entendido o propósito dele na minha vida. Então espere, confie e agradeça que o melhor está por vir. Tá vendo? A gente termina cansado, mas Bom. Aí imagina o que é que eu não vou falar ali, né? Se vocês quiserem sentar. Não, quando for pra essa parte aí, eu vou. A gente vai gravar lá. Tá. Pois pronto. pronto. Aí no caso tem que começar tudo de novo. Tá, beleza. Só passar ali. Sim, Jéssica, me pergunta de novo. Peraí, olha, se eu não tô muito corcunda. Boa sorte pra editar. Boa sorte pra ficar em pé. Isso era. Uma pausa pra passar de novo? Eu fiquei escolhendo Ilha da Fantasia. Não, eu nunca escolhi na fantasia, não. Nunca na vida. Você diga alguma coisa desse tipo, entendeu? Que você ficou dando os nomes. Eu nunca disse Ilha da Fantasia, Disse eu aqui sim, na China. não é não. Diz. Bolo de Lilu. Não, você Foi disse. sim. Você disse Ana Bolinho. Você Não, disse de jeito, foi. Você falou assim. Bisavô e bisavó, de tio, família, primeiro bolo de mamãe, primeiro browninho, Fredinho não era nem aqui ainda. Mãe na boquinha, primeira loja.